Atos capítulo 12 e o versículo 12 também, Atos 12, 12. Estamos entrando no penúltimo estudo da série de 4, falando sobre 4 pontos que a igreja tem distorcido. Nosso primeiro estudo, falamos sobre que temos abandonado a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o culto de estudo da palavra do Senhor. Temos abandonado a comunhão, ou temos refeito a comunhão do Senhor, feito ele num ritual em vez de um tempo de comunhão. E hoje nós vamos entrar no terceiro ponto, e nada melhor do que ler Atos capítulo 12, a partir do versículo 12. Então, Atos 12, 12, que diz: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconheceu a voz de Pedro, tão alegre ficou, anunciou que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ele, porém, persistiu em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com as mãos para que calassem, contou-lhes o que o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém. Também gostaria de ler mais dois versículos. Primeiro em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoa-vos. E Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16, que diz: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficiência, por sua eficiência, a súplica dos justos. Amém. Interessante essas passagens que nós temos. Então, o penúltimo ponto fala sobre oração. Eu não sei se vocês têm percebido, mas os cultos de oração de hoje, elas têm geralmente sido pedidos, e quando uma pessoa comparece a um culto de oração, eu não sei se vocês perceberam, você já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Por que ele veio para o culto de oração hoje? Aí ele agradece, fala coisas bonitas, de repente faz um pedido.
E aí, depois disso, quando a bênção acontece, ele some de novo do culto de oração. Nós percebemos na leitura de hoje, na primeira leitura de hoje, que Pedro estava preso. Pedro iria no dia seguinte ser executado. Então, os irmãos, como de costume, percebe-se que era algo costumeiro. Por que posso dizer que era algo costumeiro? Porque Pedro sabia onde eles estavam e o que eles estavam fazendo. Então era algo de rotina deles. E Pedro então foi lá aos irmãos, sabia que os irmãos estariam orando por eles. E é muito interessante essa passagem, daqui a pouco a gente vai falar sobre... Deixa eu só acrescentar essa parte logo. E eu acho interessante que quando Paulo bateu na porta, a empregada ficou tão alegre, né, que esqueceu de abrir a porta, foi anunciar aos irmãos. E os irmãos que estavam ali orando por Pedro, não creram na sua própria oração. Ao ponto deles, quando Pedro entrou, eles ficarem assim, eufóricos. Irmãos, olha que ponto interessante. O que é uma oração? O que é uma oração hoje? O que é orar a Deus? Na oração, ou no orar a Deus, é claro que existe, a gente já fala muito sobre isso, né? Orar envolve ação, não é simplesmente falar. Ele envolve nós também tomarmos atitudes. Do que adiantava os irmãos orarem por Pedro, o anjo abrir a porta e Pedro ficar lá sentado? Então ali também havia necessidade de ações. Mas a oração, como muitos conhecem, que também faz parte da palavra oração, é uma conversa com Deus. É um tempo íntimo com Deus, um tempo pessoal com Deus, onde eu vou expor a Deus, onde eu vou conversar com Deus e colocar as minhas petições. Percebe-se nitidamente entre os cristãos que esse tempo de conversa com Deus a cada vez mais está indo por água abaixo. As pessoas só vão a Deus pedir quando há necessidades. Hoje você não vê uma família sentar à mesa, não se vê a família sentar em comunhão e agradecer a Deus pela comida que ali foi providenciado. Você não vê as pessoas sentando, começando o dia, orar a Deus. E eu vou até ser um pouco duro. Muitas pessoas hoje usam a oração da mesma forma que as pessoas quando saem de casa vão se benzer. É algo rotineiro, mas sem nenhum verdadeiro valor. É um jargão, é um amuleto de sorte, mas não é uma comunhão, uma conversa literária, não é um tempo de comunhão com Deus. E isso reflete dentro das próprias famílias. Nós não vemos mais, tanto faz, o pai e os filhos não se conversam mais. E isso afeta a comunhão com Deus, como a comunhão com Deus, a falta de conversa com Deus também afeta a falta de conversa entre pais e filhos. Então, a falta de comunhão, em conversa com Deus, primeiro ponto. Segundo ponto da questão de oração, a súplica. Vou deixar o outro por último. A súplica é o ato de pedir. Esse está bem nítido entre as igrejas, né? Sempre está suplicando, pedindo, mas o próprio Senhor lhe diz:
As suas orações não são respondidas porque pedes mal. Ou seja, até nossos pedidos a Deus estão contrário ao que Deus quer de nossas vidas. Muitas vezes, por esses últimos tempos aqui, as minhas filhas, mas por que está chovendo? Por que está chovendo? Tem que chover o tempo todo, por que tem chuva? Aí quando tem chuva, as pessoas já começam reclamando. Por que quando é que não tem chuva, a gente já começa a reclamar porque não tem chuva, só tem sol, calor, falta d'água. E eu tenho conversado com elas e dito, gente, a chuva é necessário. A chuva é necessária. E o Senhor sabe quando é necessário cair a chuva e quando não é necessário cair a chuva. Mas os nossos interesses, muitas vezes, quer interromper as necessidades de todos. Nós queremos que Deus faça o que nós queremos e esquecemos o que realmente é importante para Deus. Então as nossas súplicas, elas se tornaram não somente pessoais, mas se tornaram egoístas. E aí o Senhor, já na época dele, já dizia, na época que o Senhor estava ali, já dizia, não recebes porque pedes mal. Então nós não temos mais conversado, não temos suplicado corretamente a Deus, não temos feito os nossos pedidos corretos a Deus. Estamos somente interessados em nós mesmos, em nós. E o último ponto da oração, que antes da gente entrar até um pouco mais no estudo, ou na passagem, melhor dizendo, é a intercessão. Interceder. O que é interceder? É orar em favor de alguém, de alguma coisa. Muitas vezes que não tem nada a ver conosco, mas nós estamos intercedendo, orando pelas pessoas, pela ajuda, para que Deus... esses últimos dias estava conversando e estudando a palavra do Senhor com a Igreja de Cristo sobre a maturidade de Moisés. E quando os 10 espiões voltaram e reclamaram, e as pessoas entraram em conflito com Moisés e com Arão, e Deus disse que iria destruir aquela nação e começar do zero, Moisés intercedeu. Para Moisés, era vantagem Deus matar aquele povo. Mas Moisés intercedeu por eles e disse, Senhor, vamos com calma. Vamos ver aí como é que nós podemos resolver essa situação. Então ele começou a interceder por isso. Abraão fez isso quando Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Aí eu faço essa pergunta. Nós lemos em Colossenses: suportai-vos uns aos outros. As pessoas têm transformado essa passagem em tolerar uns aos outros. Mas não é tolerar, é de dar suporte, de ser um ombro, de ser um apoio. Como é que nós vamos ser apoio um dos outros? Como é que nós vamos apoiar os irmãos se nós não estamos tendo comunhão uns com os outros? Como é que nós vamos orar a Deus intercedendo pelo irmão que está passando por um momento de dificuldade, passando por um problema, se as nossas súplicas e as nossas orações são todas egoístas, pensando em nós mesmos? Então, veja só o que está acontecendo. Nós estamos quebrando a comunhão, até mesmo na comunhão em oração.
A comunhão de oração, meus amados, é uma conversa com Deus, mas a comunhão de oração também é uma comunhão com o irmão. É eu entender o que Ana, que Raquel estão passando e procurar ser um ombro amigo. Eu tive um curso ontem, vou ter a segunda parte hoje falando sobre a depressão e como ele falava da importância da família, do pastor, do psicólogo e do psiquiatra no tratamento. Não é só o medicamento, mas como a família, como a igreja precisa estar pronto para apoiar aqueles que estão passando por necessidade e dificuldades. Mas como nós vamos fazer isso? Se nós não nos reunimos mais nem para orar juntos mais. Não estamos mais prontos para ouvir as dificuldades. E aí entra a passagem de Tiago, que é muito interessante. Por quê? Porque ele diz em Tiago 5,16, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E aí nós levamos essa passagem como o quê? Como julgamento. As pessoas não conseguem chegar mais para nós e dizer, olha, irmão, estou passando por dificuldade. Estou passando por umas tentações aí e está difícil de suportar. Irmãos, eu caí, né? Por que os irmãos não conseguem mais chegar uns aos outros? Por quê? Porque a gente usa esse versículo como um versículo de julgamento. Mas o que é que o versículo diz? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros. Para quê? Para seres curados. Veja só como é importante isso, irmãos. Então, nossos cultos de oração têm sido o quê? Tem sido para quê? Eu tenho tido um tempo agradável de oração com o Celivaldo, com Stephanie, né? Com Thaís, quando ela consegue aparecer. Lilice, quando ela aparece, consegue aparecer também. E nós sentamos, e Felipe, nós sentamos um distante do outro, mas estamos ali. Irmãos, orem por mim, porque eu estou passando por isso, passando por aquilo. Quero agradecer a Deus por isso. Quero que os irmãos orem por fulano de tal. E aí eu oro por Thaís, Thaís ora por Felipe, Felipe ora por Celivaldo, Celivaldo ora por mim. E nós juntos estamos ali compartilhando um com os outros as coisas. Isso é que é um tempo de oração. Isso o que é estar em comunhão em oração. É compartilhar um com os outros. Lembra do que Romanos diz? Como irão ouvir a palavra de Deus se não tem quem pregue? Eu posso usar esse mesmo trecho em dizer, como as pessoas vão compartilhar um com os outros se não tem quem está pronto para ouvir o que ele quer dizer? Se não tem um irmão pronto para suportar, para apoiar uns aos outros. Estamos prontos para julgar, estamos prontos para condenar, mas será que nós estamos prontos para interceder um pelos outros? De orar um pelos outros? De pedir ajuda a Deus um pelos outros? E melhor ainda, será que nós estamos prontos para compartilhar um com os outros as nossas dificuldades, os nossos problemas? Irmãos, vamos voltar à base. Aí tem aqui, não, mas eu acho muito massa essa passagem de Atos, porque ela tem um outro ponto aqui, que muitas vezes é despercebido. Não, a gente não pode fazer um culto de oração, porque os presbíteros não estão presentes. O pastor não está presente. Né? O líder da igreja, ou o sublíder, porque o líder não está, o sublíder não está. O que é que acontece aqui nessa culto de oração? Quem é que estava reunido? Os apóstolos não estavam nesse culto de oração. Porque ele diz aqui, anunciai isto a Tiago e aos irmãos.
Ou seja, vá lá, fale com os apóstolos, fala com os outros. Anuncie a eles que eu estou bem. Então, não havia ali o presbitério. Havia ali um grupo de irmãos e de irmãs sentadas, prontos para orar, interceder, suplicar ao Senhor. Amada igreja, como temos falhado nisso, não é verdade? Como temos falhado na questão de comunhão com os outros? Como temos falhado na questão de suportai-vos uns aos outros? E temos interpretado esta palavra como tolerar uns aos outros. Asaf só aguenta Davi porque ele é o irmão dele. Porque se não fosse irmão, não teria mais nenhuma conversa com ele. Isso é verdade? É verdade, Asaf? Isso, às vezes dá vontade de pensar nisso, não é, Asaf? Mas eu vejo isso aqui em casa. De vez em quando, Júlia olha para mim e diz: você não é mais meu pai! Né? E Ana Raquel faz a mesma coisa. Né? Mas isso é só de boca para fora, porque de dentro nós somos uma família. E é isso que tem que ser a igreja, uma família, onde o nosso Pai é Deus e nós somos irmãos uns aos outros e temos que ter a necessidade de conversar e de abrir o coração um para com os outros. É isso que é um tempo de oração. Irmãos, vamos voltar à base. Vamos voltar a estudar verdadeiramente a palavra de Deus. Estávamos ontem falando sobre um assunto, escatologia. Vocês sabem o que é isso? Não se preocupe se você não sabe. Eu só fiquei sabendo ontem. Porque isso não é importante. Estavam falando sobre, o nome não é importante, mas estavam falando sobre a volta de Cristo. E eu fiz um comentário bem que na hora o Senhor falou ao meu coração. O primeiro pensamento era que antes Cristo Jesus iria voltar depois da grande tribulação. E por que esse pensamento foi tão severamente pensado até o século XIX? Porque não havia estudiosos, não havia homens que sentavam para conversar sobre a palavra de Deus. Existem homens que pensavam como Lutero, como Calvino. Mas a comunhão da igreja não podia ter acesso verdadeiramente à Bíblia. E não havia homens para poder estudar a palavra de Deus. Mas no século XIX começa a surgir a classe média educada, com a educação, alfabetizados, podendo ler e interpretar a palavra de Deus. E aí, o que é que surge? Homens estudando literalmente a palavra de Deus. E foi assim que foi fundada a casa de oração. Mas parece que nós esquecemos desses princípios. Nós esquecemos desses princípios na nossa vida. De sentar, estudar, ler e meditar na palavra de Deus. Amados, nós não somos ensinados a interpretar a Bíblia. Nós somos ensinados a memorizar. Nós precisamos sentar e ler a palavra de Deus para interpretarmos com o Espírito de Deus em nossas vidas. Amados, nossas orações Deus quer ouvir e Ele vai responder, mas nós precisamos fazer igual à igreja primitiva, ter comunhão um com os outros, estar prontos um para ouvir o outro.
estar prontos para suportar uns aos outros, pronto para compartilhar um com os outros. Vamos voltar à base, irmãos. Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos compartilhar um com os outros o amor de Deus um com os outros. E que o Senhor abençoe essa palavra aos nossos corações. Com permissão do Senhor, semana que vem nós vamos finalizar esse estudo com um dos últimos pontos que a igreja tem distorcido, e tem distorcido tristemente também. E que o Senhor há de abençoar esta palavra aos nossos corações. Bem, depois de orar,